Denner Augusto Sena Silva, conhecido como MC Zóio de Gato, foi um dos precursores do funk de São Paulo. Dono de uma voz inconfundível, ele marcou uma geração do funk e, infelizmente, teve um fim muito ruim. Hoje, aqui na Iconografia da História, vamos falar sobre a curta, mas explosiva história e carreira de MC Zóio de Gato. Galera, falar uma coisa pra vocês. Lá por 2007, 2008, na época que nem tinha redes sociais ainda, tinha o Orkut que tava crescendo ainda, muita gente tava entrando, a banda larga tava se expandindo pelo Brasil. Eu tive o primeiro contato com esse MC que eu vou falar pra vocês, que é o MC Zóio de Gato. Ainda era naquele site, o Flogão, que era tipo um blog com fotos e dava pra você colocar pedacinhos de música. E sempre aparecia esse MC Zóio de Gato. E naquela época ele aparentemente fazia sucesso. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Lógico que com o canal crescendo e tal, falei, pô, vamos fazer um vídeo sobre esse maluco aí pra nós desenrolar essa história e ver qual que é mesmo. E buscar essa figura e o contexto que essa figura tá inserida. Nós já fizemos um vídeo sobre ele aqui há muito tempo atrás, mas hoje é um especial maior, com mais detalhes que nós fomos atrás aí, porque aumentou as condições da gente poder ir, graças a vocês que nos ajudam aí. É o seguinte, vamos lá estudar a história do MC Zóio de Gato. Edu, roda a vinheta, por favor. Bom, galera, o funk é um ritmo que tem feito a mente da molecada hoje em dia. Além de ter muito fã, muitos MCs conseguiram fama e bastante dinheiro. Eu tô vendo aí vários vídeos e fotos dos MCs que saíram da periferia e foram para condomínios fechados, condomínios caros e tal, e o conflito que isso tem gerado em certos sentidos. Até vale a pena a gente conversar sobre isso num vídeo posteriormente, acho que é legal. Mas antigamente, todo mundo aqui vai lembrar com certeza que o sonho do jovem pobre da periferia, em sua maioria, tá? Não tô falando que é todo mundo, era ser jogador de futebol. Era uma forma de ascensão econômica e social que trazia bastante crença na periferia, né? Trazia bastante esperança. Mas o futebol começou a ser dominado por empresários, começou a ter um esquema muito doido pro cara conseguir, não é só talento hoje, pro cara conseguir atingir o ápice, vídeo a seleção brasileira e tal. Então, sim, o futebol hoje ainda é o sonho de muito moleque pobre, mas não é mais quase unanimidade, né? A grande maioria mesmo. Esse sonho hoje é dividido. Muita gente quer enveredar pro mundo do funk, dos MCs, tá? Dos caras que tocam funk. Ainda mais com a chance de visualização e viralização nas plataformas de streaming. Hoje com o celular dá pra fazer muita coisa. Dá pra produzir muito conteúdo, inclusive música. A gente fez um vídeo especial aqui sobre o MC da Leste, que a gente conta a história inteira dele, e a gente mostra nesse vídeo especial, que vocês podem assistir, vou deixar no card no link aí no primeiro comentário, a gente mostra que o MC da Leste, junto com outros MCs e outros amigos, eles faziam tudo dentro de uma lan house, faziam com o celular, tá? Isso em 2011, 2012, por aí, né? Um pouquinho mais pra frente do MC Zóio de Gato, que é o que a gente tá tratando aqui nessa história, beleza? Mas hoje, por essa facilidade de conseguir fazer essa produção e não depender 100% de uma produtora, de uma gravadora, os caras têm colocado esse sonho como mais palpável, tá? Chegando mais próximo. Toda semana, pra vocês terem ideia, no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, né? Surge vários MCs nessa plataforma aqui que a gente tá falando pra vocês. Em outras também. Eles fazem collab, criam bases de qualidade, fazem sucesso. Você pode ter preconceito com o funk, galera, mas não pode negar que o gênero é um sucesso estrondoso em nosso país e que tem deixado muita gente com fome e muita gente com dinheiro. Mas assim, galera, nem sempre o funk esteve em todos os cantos do país. Até o final dos anos 90, o funk era uma música muito localizada no Rio de Janeiro, no estado do Rio. A gente já, inclusive, falou, já fez vídeo sobre a história do funk. Eu acho que é legal, é um vídeo antigo, mas que também eu vou deixar no card e no comentário aqui pra vocês. Vocês veem que a gente vai contando história e uma vai completando a outra. Mas basicamente o funk brasileiro, né, chega no Rio de Janeiro com uma bateria elétrica, trazido pelo irmão do Herbert Viana, ele joga na mão do DJ Malboro e aí o Rio começa a explodir o funk. Não que as pessoas não ouvissem funk em outros estados, de fato elas ouviam. Eu mesmo, o pessoal da Iconografia da História aqui, a gente cresceu ouvindo muitos funks clássicos no Rio de Janeiro. E teve um boom desse funk no início dos anos 2000 também. Mas
cidade de São Paulo, o maior centro industrial brasileiro, ainda não tinha desenvolvido uma cena forte no funk. O pessoal era mais ligado à cultura hip hop, mais especificamente o rap, rhythm and poesia. Enquanto nos anos 80 o funk chegou com tudo no Rio de Janeiro, em São Paulo a especialidade foi o rap e o break, que era cantado e dançado na Estação São Bento e nas quebradas da cidade. Mais uma vez vou indicar um novo vídeo para vocês muito bom, de quase 1 hora, que é a história do movimento hip hop, desde o princípio lá dos carros de som jamaicanos até os últimos grupos de rap famosos e cantores famosos de rap. Também vai lá que vale muito a pena assistir. Voltando aí no rap, eu mesmo fui um grande fã do rap. E ainda sou. Aquelas letras falavam demais comigo. Eu particularmente era fã de 2 bandas, de 2 grupos principais. O Racionais MCs e o grupo Face da Morte. Eu vou até indicar 2 discos para vocês aqui. Um é o Sobrevivendo no Inferno, aquele álbum do Racionais que tem uma cruz, ele é todo preto e tem uma cruz, né, na frente, e é um disco clássico, né, tem Diário do Detento, Mágico de Oz, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, Racionais capítulo 4 versículo 3, Jorge da Capadócia, Qual Mentira Vou Acreditar, Fórmula Mágica da Paz, enfim, muitos clássicos aí que consagraram o Racionais, e também o disco, o álbum que aí é um dos meus preferidos mesmo, O Crime do Raciocínio, lançado pela Face da Morte no final dos anos 90, início dos anos 2000. Aliás, um abraço pro Mano Ed, pro Aliado G aí, que são parceiros nossos aí, a gente gosta muito dos caras, tem amizade hoje com os caras, mas eles foram muito marcantes pro rap dos anos 90 e anos 2000, tá? E por que eu tô falando do rap? Eu tô falando do rap porque o rap vai influenciar esse MC que a gente vai falar aqui hoje pra vocês, beleza? Bom, galera, o rap viralizava em São Paulo, exatamente por falar da quebrada e do cotidiano das pessoas que habitavam nela, tá? E que habitam ainda, das diferentes faces da cultura periférica, do cotidiano, do dia a dia, enfim, da vivência naqueles locais. Na capital, os caras ouviam poucos funkeiros paulistas de grande repercussão. Um deles se chamava MC Primo, mas morava na Baixada Santista. E obviamente que eu tenho que falar isso aqui pra vocês. Na Baixada Santista, o movimento funk era muito mais forte. Nessa região, inclusive, até hoje tem uma parada muito forte ligada ao funk lá. A gente vai deixar indicado pra vocês aqui também um outro vídeo que é sobre a história desses funkeiros e do falecimento desses funkeiros, que até hoje é algo muito misterioso. O louco é que quase todos eles, né, da Baixada Santista, que faziam sucesso, foram eliminados por grupos de extermínio ao longo da primeira década dos anos 2000 e até no começo da segunda década, né, por aí. Na cidade de São Paulo, os caras optaram pelo funk proibidão, uma espécie de gênero que fala sobre crime e muitas vezes coloca a polícia como vilã em suas letras. E na Baixada Santista também optaram por isso. Fruto da realidade que os caras vivem e enxergam dentro da periferia, né? Por isso que eu entrei no rap. O rap falava muito disso e o funk paulista acabou pegando muito dessa pegada aí, né? O funk chega 1 hora na capital paulista e não só o funk carioca. Dentro das quebradas, os moleques começam a rimar em estilo funk, mas meio que com uma influência forte da fala do flow do rap. E foi em um distrito de São Paulo chamado Cidade Tiradentes que o pessoal passa a organizar alguns bailes funks nas ruas. Diferente do Rio de Janeiro, que eram os bailes dentro de murro e salão, aqui em São Paulo os bailes rolavam em avenidas movimentadas, no meio do bairro e tal. Aí nasce o famoso fluxo, nome que os caras deram aos bailes funks paulistas. Então em 2007 surge na cena, aos 14 anos de idade, Denner Augusto Sena Silva, conhecido como Zóio de Gato, ou MC Zóio de Gato. O apelido, é claro, pessoal, é por ele ter olhos claros, tá? Na época, a galera chamava o cara que tinha olho verde ou azul de olho de gato, tá? Principalmente dentro das periferias. Zóio de Gato nasceu na Vila Natal, na região do Grajaú, quebradona. A vida do moleque não é novidade, tá? Ele nasceu pobre, cresceu passando necessidade dentro das quebradas, coisa muito comum para garotos que nascem na periferia. Zóio de Gato começou novo no funk, com apenas 14 anos, inicia sua carreira compondo e cantando. Primeiro na escola, depois nas quebradas. Eu dei aula há muito tempo em escola pública e eu via como esses moleques, eles eram muito bons em fazer rima. E muitos deles tinham esse talento e desenvolviam esse talento. Às vezes o moleque não era bom para estudar, mas o moleque rimava, que era uma beleza. Pelo que conseguimos colher de depoimentos das pessoas que o conheceram, através de comentários e conversas também, Zóio de Gato era um moleque tímido, mas ao colocar o microfone na boca, ele mudava completamente, tá? Ele ficava verborrágico, falava muito, rimava muito. A princípio ele era conhecido apenas em sua quebrada, mas depois ele passa a aparecer em shows
na cidade de Tiradentes, por exemplo. Uma de suas principais músicas era Amor Só de Mãe. Fez muito sucesso essa música dentro dos limites do que era o funk daquela época. Na época, inclusive, o funk não dava muito dinheiro, não tinha muito... A galera não conhecia tanto assim lá em São Paulo e andando de quebrada em quebrada. E a partir dessa música, o Zóio passou a ser convidado para muitos fluxos na cidade. Fluxo é o nome que se dava para bailes funks em São Paulo. Eu não sei se hoje ainda é desse jeito, se hoje ainda chamam de fluxo, tá, pessoal? Se não chamarem, vocês avisam aí, deixem nos comentários. A música Amor Só de Mãe fala, ó, vou até ler um pedacinho para vocês terem uma ideia. Abre aspas. Águas sujas já passaram entre os meus caminhos. Inveja e desprezo, olho gordo de Zé Povinho. Pô, é uma rima muito boa, cara. Águas sujas já passaram entre os meus caminhos. Inveja e desprezo, olho gordo de Zé Povinho. Eu achei muito interessante essa sequência de rima. E você pode perceber que são gírias usadas nas quebradas de São Paulo. Zé Povinho ficou muito conhecido e popularizado pelas músicas do Racionais, né? Enquanto Zé Povinho apedrejava a cruz, tal. Esse lema que ele tá falando, Amor Só de Mãe, ele é um lema que tem também dentro do sistema penitenciário, é falado dentro das periferias e tal. Outro trecho da música aí que eu vou ler pra vocês, ó, se liga. Abre aspas. Esse lema é verdadeiro, amor é só de mãe. Aí sim veio os parceiros. Se você não tá ligado, vou dizer como é que é. Amor é só de mãe. Neste ditado eu boto fé. Perceba que a música carrega um forte tom de vocabulário usado nos guetos e também dentro dos presídios. Como eu disse, a frase Amor Só de Mãe era bastante famosa, inclusive dentro das penitenciárias. Era como se fosse um código que a gente, inclusive, não vai se aprofundar aqui. Com esses sons e rima forte, o moleque explodiu muito rapidamente. Zóio de Gato passou a fazer muito show, conhecer várias quebradas dentro de São Paulo e até nas redondezas. E por sua influência, muita gente começou a cantar funk. Enquanto no Rio de Janeiro os funkeiros eram um pouco mais velhos, em São Paulo o movimento começa na molecada mesmo, porque os mais velhos estavam tomados pelo rap. Pegando aí a influência do rap, inclusive, o Zóio de Gato passou a compor e cantar sobre vários temas de interesse nas periferias. Suas músicas, a maior parte delas, na verdade, falavam de crime, violência policial, convivência em comunidade e também falava sobre o primeiro comando daqui de São Paulo e o desenvolvimento da organização que se destacava na mídia na época. E mais do que isso, o Zóio falava sobre a influência do crime organizado na vida e no crime dentro das quebradas, tá bom? Perceba o contexto, pessoal, que o Zóio de Gato estava. O Zóio de Gato, ele começa a fazer sucesso lá por 2006, 2007. Esse período coincide com uma fase de estabelecimento do primeiro comando, uma fase muito violenta, onde o primeiro comando estava tomando espaço. A organização chegou a parar o estado de São Paulo em 2006, quando organizou uma rebelião em 71 unidades prisionais de uma vez, próximo do Dia das Mães. Enquanto a organização ganhava força, caras como esse MC Zóio de Gato narravam os acontecimentos e avisavam nas músicas que o primeiro comando estava chegando com tudo para tomar todos os espaços possíveis, tá bom? E aí ele ganhou a pecha de ser um funkeiro do proibidão, mas ele estava trabalhando com uma frente cultural a hora que o comando estava subindo e ganhando força e aparecendo nas quebradas. Então esse é o contexto pelo qual a gente passa a falar do MC Zóio de Gato como um funkeiro do proibidão. Por cantar esses proibidões, o moleque chegou a ser perseguido e até teve que se mudar para o interior de São Paulo para ter um pouco mais de sossego e para não arriscar a vida da família. Preste atenção nesse trecho de uma música dele que eu vou declamar para vocês agora. Abre aspas. O bagulho aqui tá louco. Zóio de Gato, eu vou dizer. Não tem segundo nem terceiro, a facção é um P2C, né? E os irmãos já estão bolados, sem neurose eu vou falar. Que hoje tem reunião, tá marcada na pracinha, fecha aspas. Quando o Zóio de Gato fala de reunião marcada na pracinha, neurose, muitas pessoas entendem que ele está falando do fenômeno do tribunal do crime, ou o fenômeno de levar para as ideias. A organização, atualmente, nas áreas em que comanda, faz reunião para resolver problemas da comunidade. Eles chamam essa ação de debate, né? Ou levar para as ideias, como eu disse para vocês. O Zóio de Gato já divulgava isso no início desses movimentos, antes mesmo dos caras monopolizarem a violência. Com muito sucesso e
cantando em todo lugar, MC Zóio de Gato tava com a carreira de vento e popa. Ele era convidado para tocar diariamente, mano, de segunda a segunda em várias quebradas de São Paulo. Com a internet ganhando força, a banda larga chegando aí nessa primeira década dos anos 2000, Zóio de Gato também começa a aparecer em alguns blogs e sites. Como eu disse para vocês no começo, eu cheguei a ver ele no Flogão. As redes sociais ainda não eram tão fortes, mas o Orkut já existia e tinha a comunidade do Zóio de Gato, do MC Zóio de Gato lá, para vocês verem como ele tinha fã. Galera, a estrela do MC Zóio de Gato em 2009 estava brilhando demais, mesmo com uma cena de funk ainda não consolidada. O seu melhor amigo, o MC Branquinho, falou sobre o que aconteceu com o MC Zóio de Gato, porque agora a gente vai entrar no momento desse vídeo, galera, que a gente vai falar do fim precoce do MC Zóio de Gato, beleza? O Branquinho falou sobre ele, abre aspas: lembro desse dia como se fosse hoje. Ele, o Zóio de Gato, foi para esse baile de ônibus, porque o funk não dava rios de dinheiro como dá hoje. Foi numa quarta-feira. Trombei com ele, tiramos uma onda e eu fui embora. Ele voltou para casa de carona. Fecha aspas. Esse dia que o Branquinho tá falando é o dia 29 de abril de 2009, mais propriamente em um show de Zóio de Gato, num show que ele foi fazer na represa do Guarapiranga. Com 16 anos, ele voltava de um show dessa represa, ele pegou carona para voltar, como foi dito pelo Branquinho, e em determinado momento o motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu num poste de iluminação em alta velocidade. Foi uma batida muito forte, muito feia. No carro havia 4 pessoas, galera. 2 delas faleceram na hora nas ferragens. Zóio de Gato era um deles. Até hoje tem gente que jura de pé juntos que Zóio de Gato ainda estava vivo quando a polícia chegou, mas que os caras não quiseram socorrer ele. Eu vi muita gente comentando isso, mas nada foi comprovado. Então, até o momento, isso não pode ser dito como verdade. A perícia disse que ele perdeu a vida na hora da batida. E realmente eu vi a foto do carro, ficou muito feia a batida, tá? O falecimento de Zóio de Gato teve uma comoção pesada nas periferias. Diferente dos funks mais novos, ele falava sobre violência, vida nas periferias e deixava de lado o lance da ostentação. Isso é muito importante dizer. E o falecimento do Zóio de Gato causou também uma alteração no funk paulista. As falas e músicas sobre a vida na comunidade de violência, elas perderam espaço para o então funk ostentação começa um pouquinho mais pra frente. E aí já forjou, o funk ostentação acabou forjando a maioria dos ídolos do funk. Não porque ninguém queria cantar o que o Zóio de Gato cantava, mas porque o Proibidão dava muito BO. Já tinha dado várias BO na Baixada Santista e correu o boato que Zóio de Gato seria executado a qualquer momento por conta do que ele cantava. Mesmo com o falecimento precoce do rapaz, a galera de Sampa lembra com carinho desse pioneiro do funk paulista. Aliás, há um meme antigo do MC Zóio de Gato. Esse meme sempre aparece, mano. Até hoje você tá no Zap Zap, alguém manda alguma coisa. Aqui quando a gente fez o primeiro vídeo, os caras mandavam... O Zóio de Gato sempre aparece numa foto, às vezes com a língua pra fora, e tá escrito em um quadro assim, né, em letras grandes. Logo hoje que faz 10 anos da morte do MC Zóio de Gato. Logo hoje que faz 5 anos da morte do MC Zóio de Gato e tal. Faz tempo que eu não recebo esse meme aí, mas ele era muito famoso há uns anos atrás. Vocês com certeza devem conhecer e devem ter visto ele em algum momento. Mas o fato é que realmente o MC Zóio de Gato foi um MC, né, um funkeiro que marcou época aqui em São Paulo, né? E assim, ele é um cara que não foi esquecido. Vira e mexe, as pessoas gravam vídeos sobre ele, fazem música sobre ele, falam sobre ele, relembram ele, então a figura dele sempre está aparecendo de uma determinada maneira, de alguma maneira, no cenário da internet. Galera, e outra coisa, ó, deixa eu avisar uma coisa séria para vocês sobre o MC Zóio de Gato. Se ele tivesse vivo, certamente ele ia deixar o like dele, se inscrever no canal e assinar o sininho, que são 3 coisas que vocês fazem de graça e não dá nada, tá? Você não vai cair o dedo porque você tá dando um like no nosso trabalho, firmeza? Não deixa de dar essas 3 coisas, de fazer essas 3 coisas pra gente que é de graça. Se você quiser ajudar monetariamente, aí tem o nosso Pix e tem o nosso Apoia-se. O nosso Apoia-se, a partir de R$2, vocês participam com a gente. A partir de R$50, aí vocês têm conteúdos do nosso grupo de estudos. A gente já estudou sobre o comércio internacional de entorpecentes,
A gente já vai estudar agora sobre lavagem de dinheiro e uma série de outros estudos e notícias que a gente vai atualizando vocês e batendo papo com uma galera que gosta de conversar em relação a isso, vocês têm mais proximidade com a gente. Mas a partir de R$2 vocês já tem conteúdos exclusivos aí para vocês assistirem e participarem com a gente com mais proximidade. E o Pix aí também, se vocês quiserem, tamo junto. Fui. Valeu, até uma próxima.